Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao evento, coisa boa ter vocês aqui com a gente. Hoje eu tenho um prazer, o Alexandre me deu uma missão aí que eu topei com todo o carinho do mundo, porque eu vou ter o prazer de bater um papo com um cara que para mim é mentor, é um cara que eu admiro demais. Antes mesmo de investir na Exact, ele sabe que eu já acompanhava ele, já lia, bebia muito dessa fonte, né? E hoje a gente tá junto aí no Astela Expert Network, que ele me convidou, ele e a Laura. Então vai ser muito legal esse bate-papo. Rigonati é cofundador da Astela, um dos fundos de investimento mais importantes em tecnologia do Brasil. E vai ser um papo, eu sou Theo Orozco, CEO da Exact Sales, e investido pela Astela, inclusive. Vai ser um papo muito bacana. Edson, eu já vou começar mandando ver, já fazendo pergunta, que a gente tem pouco tempo. Vamos que vamos. Para o pessoal que está começando a startup, o pessoal que está começando a entender, está naquele primeira jornada ali de problem market fit, de começar. Que momento que é o momento deles olharem para estruturar de fato uma máquina de venda, começar a olhar as máquinas, se entender como realmente uma estrutura que vai precisar de replicabilidade, etc. Qual o momento certo para isso? Eu acho que o momento certo é a partir do início, né? Acho que o empreendedor ele tem que ter duas preocupações, né? Desde o começo: o produto, o que o produto vai fazer, quem que é o cliente e como que ele vai fazer para chegar nesse cliente, né? Então, eu acho que o desenho da arquitetura, de como que as coisas devem ser feitas, fazem parte do mesmo processo mental. Eu gosto muito do modelo mental do Four Steps de Epiphany, né, do Steve Blank. Para mim, aquele é um dos melhores workflows que a gente tem para dia a dia, o que eu tenho que fazer para colocar um produto e uma estratégia de distribuição de pé. E as duas primeiras perguntas são: o que a pessoa vai fazer com o meu produto? E dois, como é que eu faço para alcançar essa pessoa quando ela precisa do meu produto? Então, eu acho que faz parte da gênese de qualquer grande ideia. Eu falo muito sobre pessoas, processo e ferramentas. Eu gosto muito dessa tríade, assim, né? Eu acho que começa desenhando o processo, né, Edson? Antes de pensar qualquer outra coisa, nesse momento é desenhar processo muito forte. E aí eu queria te perguntar, nesse momento de desenhar o processo, de entender como é que você vai estruturar isso, já é um momento de ter foco, já é um momento de ter um único canal para um único público, ou você começa mais abrangente? Como é que você indicaria que você tem visto que faz mais resultado, que traz mais resultado? Aparentemente, o processo natural, inclusive até a maneira como o nosso cérebro está estruturado, né? Uma metade cuida de processo e a outra metade cuida de descobrir novos padrões. E é isso que acontece numa empresa, em qualquer organismo social. Você tem uma fase de descoberta, que é uma fase mais difusa, que não tem tanto processo, vamos chamar da parte artística, né? Onde a gente tem que se permitir experimentar, vivenciar, ver coisas novas, e conforme a gente vai aprendendo, selecionando, criando foco, e aí quando a gente tem certeza ou uma crença muito forte, uma fé de que aquela é a coisa certa a fazer, aí a gente transforma aquilo num processo, escala, e enquanto vai escalando, começa a pensar na próxima adjacência, cria de novo, experimenta de novo. Então, acredito muito nessas duas grandes fases, né? Ou seja, a gente está toda hora criando e executando, né? Então, saber navegar nesses dois processos é muito importante sempre. Sensacional, sensacional. Eu acho que para a gente conseguir definir o momento certo é necessário métricas, né? Então é difícil você fazer isso sem ser data-driven, né? Sem deixar tudo muito redondo para que eu posso estar tentando sem foco, mas eu estou tentando, nesse momento, entender e coletando dados, o máximo de dados possível, né? E a gente vive um universo SaaS, né? Onde isso é mais importante ainda, né, Edson? E eu queria perguntar para ti, tu que para mim é o playbook, man. Assim, é o cara que, quando foi passar o briefing do Astela Expert Network, que a gente tem felicidade de estar junto, você trouxe uma página em branco só com números, e eu falei, meu Deus, esse cara é louco. Aí começou a explicar o que eram aqueles números, o que eram aquelas métricas. Que métricas que são interessantes nesse início, e que métricas para SaaS especificamente, que é onde é o nosso maior domínio, né? Que métricas que vão sendo importantes ao longo da jornada, e que, se você pudesse
elencar aí as principais, né? Claro que você não vai conseguir trazer todas agora, mas assim, pô, fica de olho nisso no início, depois fica de olho num segundo momento, isso é interessante. Se puder dar um geral, um overview, seria bem bacana. Claro, eu acredito que para qualquer modelo de negócios, seja SaaS, marketplaces ou consumo, o ponto de partida é preço, é ticket médio. Né? O preço ele é a unidade que define produto. Né? Com 10 reais eu espero uma coisa, pagando 100 reais eu espero uma outra coisa, pagando R$1.000 eu espero uma outra coisa. Então, o ticket médio, ele define o que a pessoa espera, né? O que ela está a fim de pagar, dada a necessidade dela, e o que ela espera como entrega. A outra coisa, o ticket médio, ele define como que eu vou vender. Se eu vou vender no touch, low touch, high touch ou others people touch. E isso define, essas duas coisas definem que tipo de empresa eu vou construir. Uma empresa de venda consultiva é diferente de uma empresa de product-led growth, que é diferente de uma empresa de canais. Então, essas são decisões tão importantes para a gênese do negócio, para a célula-tronco do negócio, que ela merece total atenção do empreendedor. Então, o ticket médio define que funcionalidades eu tenho que entregar, né? Vamos pensar numa pasta de dente para a gente sair do software, né? Então, qual que é o tamanho do tubo, qual que é a composição da pasta, qual que é a cor da caixinha, tudo isso são funcionalidades de produto, né? E se eu sei que essa minha caixinha ela vai custar R$100, que é uma pasta de dente cara, eu sei que eu vou ter que vender ela de um jeito diferente de uma pasta de R$10. É assim para software, é assim para marketplace, é assim para qualquer coisa. Eu concordo que o ticket médio ele é base, né? Eu sempre junto ele com uma segunda questão, que é o quão simples de entendimento é a tua primeira entrega, porque isso define muito o teu canal, né? Então, assim, tem gente, por exemplo, eu já dei mentoria para a empresa e está tentando fazer PLG, Product-Led Growth, em uma primeira entrega super complexa. Então, é muito difícil, porque você não consegue entregar o primeiro valor, logo você não consegue escalar, ou fazendo trial e não conseguia virar o trial para conta. É óbvio, você não está fazendo a primeira entrega, é demorada, ela é complexa, de não tão simples de entender o primeiro valor, né? Então, assim, eu sempre boto essas duas para definir, e aí eu acho que a Astela foi muito feliz quando vocês chamaram para participar do Astela Expert Network, quando vocês falaram a divisão que vocês fizeram, eu acho que está muito dentro disso, né, Edson? Que hoje são 4 frentes dentro desse programa, né? Que é a frente de no touch, não tem contato do vendedor, é a frente de low and middle touch, frente de high touch e other people touch. Se tu puder dar uma explicadinha do porquê disso, e eu acho que tem muita conexão com essa métrica de ticket médio que você trouxe, né? Só para elucidar para o pessoal, e como é que eu defino qual é a minha frente? Por aonde que eu vou? Se puder dar uma geral, seria bem bacana também. Super legal. Bom, essa segmentação é uma segmentação já consolidada no mundo de vendas, né? A maior parte das pesquisas de ticket médio e de maquinário de venda estão separadas nessas 4 verticais. Eu costumo dizer que você consegue construir qualquer tipo de empresa com a combinação dessas 4 frentes de batalha. O no touch, como você falou, é o autosserviço. É o que hoje a gente está chamando de Product-Led Growth, né? É quando o meu potencial cliente está conversando com um sistema, ou com um aplicativo, ou com a web, ou com alguma coisa automatizada, sem contato humano direto, né? Sempre tem contato humano, sempre tem um humano por trás, né? Mas pelo menos de uma maneira direta. O low touch, como você falou, é a venda pelo telefone, e aí pode ser uma ligação, 2 ligações, 10 ligações. A venda high touch é a venda que geralmente tem algum contato presencial, seja porque é um ticket médio grande, seja porque a pessoa precisa experimentar, precisa vivenciar alguma coisa. E o último modal é o Others People Touch, que é o conhecido também Value Added Reseller, ou canais, né? É quando eu tenho outras empresas vendendo por mim. É uma falácia acreditar que um desses 4 tipos é mais fácil do que o outro. É muito difícil construir uma máquina de Value Added Reseller, assim como é difícil construir Product-Led Growth, assim como é High Touch, assim como é Low Touch, né? Então, não existe desafio mais fácil ou desafio mais difícil, né?
Todos eles são complexos, todos eles demoram. Existem sim questões de escalabilidade, né? O Product-Led Growth ele tende a ser mais escalável, do ponto de vista de recursos humanos, resultado, né? Mas existem empresas incríveis, unicórnios incríveis em todas essas máquinas, né? Então, acho que até o título, né, desse bate-papo, né, 8 maneiras de se criar uma empresa de 100 milhões de dólares, é isso. Eu posso criar uma empresa de 100 milhões de dólares vendendo para formiga, posso vendendo para tamanduá, né, vendendo para baleia, para elefante. Então, é possível escalar desde que eu tenha foco, desde que eu saiba exatamente qual dessas 4 máquinas eu vou utilizar. Eu lembro que um dos gráficos que você me mostrou quando a gente começou a bater papo era justamente esse, assim, né? Que tem esses animais distribuídos num gráfico. Depois até fica o convite para você compartilhar com o pessoal aí no chat, que eu acho que seria bem bacana. E acho que não existe bala de prata, né, Edson? A gente tem que escolher aquilo que é adequado para o nosso produto, para o nosso tipo de entrega. Então, acho que dentro de LTV, né, de quanto é que a gente pega com esse cara durante o período que ele está com a gente, dentro da nossa realidade de primeira entrega, de complexidade de entrega e por aí vai. E acho que cada um... Quem quiser conhecer mais, o Astela tem um podcast chamado Astela Playbook. E lá tem as quatro que eu tenho felicidade de estar à frente de uma delas, cada um dos caras que estão à frente de um desses canais explicando e trocando ideias sobre isso, né? Para a gente continuar nessa linha, vamos entender bons exemplos de máquina de venda. Então, se você puder pincelar 2, 3, 4 exemplos do portfólio de maneira rápida, só algumas coisas que te chamam a atenção. Isso esse cara fez muito bem, isso esse cara fez muito bem. Então, exemplos positivos do portfólio da Astela, que a gente pode pegar e entender assim, por aqui é um bom caminho para você seguir. Não, legal. Acho que pegando coisas que a gente está próximos, mesmo aquelas coisas que a gente não investiu, alguns exemplos, né? Então, acho que Salve é um excelente caso de Product-Led Growth, né, de venda 100% online. Vocês, né, Exact, para a gente, são um grande exemplo de Inside Sales. A Direct One é um super exemplo de high touch, de venda consultiva altamente escalável. E a OMI é um excelente exemplo de canais, né? Então, dá para a gente falar um pouquinho de cada uma delas, mas o que eu acho que todas essas empresas, inclusive vocês, têm de diferencial, além de ter foco, é ter uma fonte proprietária de geração de lead. Não dá para construir uma empresa de 100 milhões de dólares, uma grande empresa, sem eu ter poder sobre a matéria-prima, né? E a matéria-prima de toda empresa é lead. Então, eu preciso ter uma fonte proprietária minha, o que a gente chama de água limpa, né? Por que água limpa? Porque aquela água de planície todos os animais bebem, até chegar o leão, né? Então, como que eu me protejo do leão? Subir na montanha e pegando água na bica, na fonte. Isso é ter propriedade de crescimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer depois que eu identifico o meu ticket médio, que eu sei quem é meu cliente, é aonde e como eu vou caçar lead, vou produzir, vai ser jardim, né? Eu vou cortar árvores, eu vou caçar animais, mas eu tenho que fazer, né? Senão a gente só vai deixar o Google e o Facebook mais ricos. Construir uma grande empresa requer propriedade de geração de lead e uma máquina altamente eficiente. E nessa linha de entender, então, eu tenho que definir muito bem qual é o meu problem market fit, vamos dizer assim, qual é o problema que eu resolvo. Depois, segundo passo, definir meu ICP, meu cliente-alvo, né? Eu acho que muita gente erra muito nesse momento, que tenta atirar para todo mundo. Definiu bem, definiu agora qual é a fonte de água limpa, né? Quando a gente fala fonte de água limpa, vai vir, eu vou comprar leads, eu vou fazer inbound marketing, eu vou trabalhar com... da onde vai vir? E quem é essa fonte de água limpa, né? Eu gosto de brincar, eu sempre falo que tem gente que bota plástico na máquina de produção e espera que saia garrafa de vidro, né? Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Então, ter um insumo é fundamental. Tu tem que botar aquele tipo de insumo que dá sucesso no final. E eu acho que ontem teve uma palestra que eu achei bem legal que a Laura trouxe. Eu vou me esquecer do nome da pessoa agora. Mas foi muito bacana que ele falou dessa evolução do ICP ao longo dos estágios da empresa. Então, num primeiro momento, o ICP é 1, o cliente ideal de compra é 1,
e aí depois a empresa vai evoluindo, o teu produto evolui também, ele começa a atender dores maiores, ele começa a trabalhar com... E aí, naturalmente, o teu ICP vai mudando, né? Isso foi muito importante para a gente quando vocês entraram na Exact, foi um dos nossos grandes pontos de virada, eu acho que foi essa virada para entender. A Exact trabalha mais forte com o middle market enterprise. Por quê? Porque lá no final, a linha de sucesso geral, não que não tivesse no small, mas me traz mais estabilidade, me traz esse entendimento ao longo da jornada. Para ti ele faz sucesso, ele faz sentido, primeiro, e num primeiro momento, eu sempre falo, tem gente que está olhando métricas cedo demais, na minha visão. Então, assim, já quer sair com um churn negativo, já quer sair com um CAC super equilibrado, né? O custo de aquisição de cliente, churn e perda, né, de clientes. Tem um momento certo para cada métrica, ou tu acredita que desde o início você tem que estar olhando o todo? Assim, eu, na minha visão, tem muita gente olhando cedo demais para algumas coisas. É um bom ponto. Eu acho que em relação à evolução dos ICPs, essa é a melhor cadência, né? Gosto muito da analogia do Geoffrey Moore, do Crossing the Chasm, né? Do Cruzando o Abismo. Ele usa a analogia do jogo do boliche. A gente tem que acertar um pino e torcer que seja o primeiro pino, né? Para daí derrubar os próximos. E eu acho que é isso que a gente tem que sonhar. Conquistar um castelo, ganhar território e aí depois ir conquistando os próximos territórios. E acho que essa é a evolução natural, né, das adjacências. A gente vai indo de pedaço em pedaço, conquistando a Europa, como diz o Geoffrey Moore, país por país. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem foco e a gente vai experimentando essas coisas acontecendo ao longo do tempo, né? Então, como não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, a gente precisa de foco. E aí, para achar o foco, é o que você estava falando, não dá para medir, né? Eu confesso que eu não sou muito fã de CAC, LTV e churn, porque eles são métricas cruas, né? A gente só vê depois, eles são exposed, eles não são ex ante, né? Eles são, estatisticamente, a gente chama de laggards, né? Ou seja, eles não são leading indicators. O que é leading indicator? Produtividade de vendedor, geração de lead, métricas de nutrição de lead, uso de produto. O cliente está usando o produto, ele entra todo dia, quantas vezes por dia ele entra, quanto tempo ele fica usando o meu produto, dá problema usar o produto? Essas são métricas fundamentais que geram resultado, né? O CAC LTV, ele é um cálculo depois que eu faço. Ele é muito útil porque ele ajuda a gente a saber se a gente está caminhando no lugar certo, mas ele não diz para a gente o que fazer, né? O que a gente tem que fazer é qual que é a produtividade de um vendedor, qual que é a produtividade de um programador que está cuidando da landing page, do botãozinho do carrinho de compra, né? Quantas vendas esse cara gera? Isso é produtividade, isso é indicador de resultado, né? Quantas ligações o cara consegue fazer no Insight Sales, quantas vendas ele fecha por mês, quantas visitas de campo, né? Quantas vezes o canal vai falar com o cliente, né? Essas são as métricas que a gente tem que tentar descobrir, né? E como você falou, tem uma fase que a gente não sabe, a gente pode chutar e experimentar, e quando a gente descobre, a gente vai e executa em escala. Sensacional. E a gente está em busca, olhando essas métricas de replicabilidade, né, Edson? Então, assim, acho que esse é a grande palavra de ordem de... Eu gosto de falar de linha de produção de venda, não gosto de falar de máquina de venda, até falo isso no meu livro, que máquina da ideia de que se tu resolver uma máquina, tu resolveu tudo, né? Na verdade, tem SLA, tem entregas entre máquinas, é muito mais que uma linha de produção, né? E isso eu acho que replicabilidade é a palavra de ordem. Se tu resolver todas as máquinas, tu tem previsibilidade, replicabilidade, e isso te dá segurança, né? Então, acho que, não sei se para vocês isso foi tão importante, por exemplo, na Exact, mas quando você consegue ter boas metas e está atingindo, isso basicamente você tem uma boa replicabilidade para dizer, olha, eu vou ficar mais ou menos por aqui é o meu... E a gente tem a felicidade de ser muito assertivo aqui na Exact. A gente está, acho que 17, 18 meses batendo meta, um troço assim. Então, eu vejo que é muito isso, né? Você construir boas máquinas que você sabe o que tem na máquina. Quanto tempo leva para rampar um vendedor? Quanto tempo você leva para rampar um vendedor? Quantas vendas ele faz?
eu gosto de falar, tem uma métrica que eu adoro, que eu descobri faz pouco tempo, que é delta de homogeneidade do time. Então, assim, qual é o delta de homogeneidade do teu time de pré-vendas, do teu time de venda? Porque isso te dá replicabilidade. Se você tem 20%, a gente chega em muitos clientes da Exact que às vezes 20% do time de venda responde a 80% do faturamento. Então, teu delta é horroroso. Tem 20% do time que tá levando os outros 80% nas costas, né? Isso é super comum. Então, assim, esses vendedores, quando eles estão em curvas muito parecidas, é porque você tem um bom processo, boas ferramentas, está treinando bem, que é processos, ferramentas e pessoas, né? Gosto de falar, processo é a via, ferramenta é o carro e pessoa é o piloto, né? Então, o ideal é melhor um autódromo com a McLaren e o Lewis Hamilton, né? Então, esse é um cenário ótimo. Mas a maioria das pessoas pega a estrada esburacada, vai de carroça com um cara que não sabe, que nunca viu um cavalo na vida. Então, assim, essa é a realidade quando você não tem uma máquina de venda, né? E dentro desse modelo de chão de fábrica de venda, de máquina de venda, que a gente fala tanto, assim, de previsibilidade, replicabilidade, essas métricas que a gente está falando, e eu gosto muito do que você falou, tem métricas finais que eu vou descobrir que eu estou doente, né? Mas só quando começou os sintomas, vamos dizer assim, agora a métrica de laboratório, que é para eu descobrir antes que eu estou com alguma coisa, que essas métricas de produtividade, de escalabilidade, elas são muito baseadas, muitas vezes, em volumetria, né? E tem muita gente que confunde e acha que simplesmente a volumetria te traz o resultado. E normalmente é justamente o contrário, né? Quando você consegue trazer ela com qualidade. Então, assim, isso para ti também é um risco, também é uma coisa que as pessoas tendem a errar e entender que o volume vai salvar elas. Isso é um ponto de atenção na tua visão? Muito, porque o volume, ele significa que eu ainda não sei exatamente o que eu estou querendo pescar. Né? Eu gosto muito da analogia da rede, né? Então, se eu sei que peixe que eu vou pescar, qual que é a melhor maneira de pescar esse peixe? Talvez seja jogar uma rede e pegar um monte de outros peixes, né? Mas talvez seja com vara, talvez seja com arpão, talvez seja mergulhando. Então, de novo, o volume ele só é significativo quando eu sei exatamente o que eu estou pescando. É salmão, é atum. Agora, se eu quero caçar salmão e eu jogo a rede e vem um monte de tainha, não quer dizer nada. Concordo plenamente. Eu gosto de usar a analogia assim de você montar uma loja de luxo na 25, né? Então, assim, você vai lotar de pessoas, provavelmente. Só que podem comprar teu produto, talvez no meio de 50 que entra por vez, tenha um. E o teu problema é que tu tem 5 vendedores para atender 50. Então é uma sorte estatística absurda de um desses 5 pegar logo o cara que pode comprar o teu produto, né? Então, assim, isso é uma coisa que acontece muito. Eu gosto, o Iaco, que é um parceiraço de vocês também, ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, que para a gente descobrir quem que está pronto e quem que é nosso ICP, tem uma coisa básica que a gente tem que fazer, que é pergunta. Né? Então ele fala, como é que você vai num médico e o médico vai chegar para ti e dizer assim, toma esse remédio aqui que tu vai melhorar. Ele vai preso se ele fizer isso, se ele não fizer um exame, se ele não fizer perguntas. Então, acho que um skill básico de qualquer máquina de venda, seja ela, acho que no touch um pouco menos, mas a partir de um ponto de contato um pouco maior, é você perguntar muito, né? E tentar entender muito. No touch eu digo um pouco menos que você vai descobrir de outras maneiras, né? Por onde que ele está navegando, onde é que ele está clicando, são perguntas que você está fazendo para você mesmo. Né? Acho que esse skill de perguntas, você também entende que ele é fundamental numa máquina boa de vendas? Eu acho que o diagnóstico é tudo, né? Inclusive, diagnóstico durante muito tempo foi a principal fonte de geração de lead. Porque as pessoas adoram fazer diagnóstico, né? Elas adoram saber qual é o peso delas, elas adoram saber se elas estão saudáveis. Isso vale para pessoas, vale para grandes empresas, pequenas empresas. E o diagnóstico, as perguntas, ela é o coração do spin selling, né? É o coração da descoberta. Geralmente, quem consegue fazer essas perguntas é o empreendedor, né? A gente costuma brincar que é o Chief Archaeologist Officer, né? Porque todo CEO ele tem que ser um arqueologista, ele tem que entender, mas o que meu cliente quer? Por que ele quer? Aonde ele está? E cavar. E por que as pessoas querem trabalhar na minha empresa? O que elas gostam aqui? Cavar, né? E cavar é perguntar. E quando a gente pergunta, a gente escuta coisas que a gente não estava nem pensando. A gente sai da nossa prepotência e a gente vai para, de fato, entender quem importa,
que é o que o cliente quer, o que as pessoas querem, o que os investidores querem, e assim por diante. Eu acho que essa ideia de Customer Centric Selling, né, colocar o cliente no centro do teu processo de venda, ela é fundamental, né? Então, assim, em qualquer máquina isso vai ser importante, né? Seja você pensar na experiência positiva dele, você pensar em entender ele antes de oferecer. Eu brinco que passou o tempo que a gente vendia areia no deserto, né? Hoje em dia esse cara que vende areia no deserto tá ferrado, né? Tem que vender água no deserto e areia na construção. Então, assim, isso vai virar um grande boom. Então, eu acho que esse momento de ajuste, e você vai errar, vai acabar vendendo areia no deserto para um ou outro, porque é volume, mas esse ajuste é fundamental. Uma outra coisa que você falou, que eu queria, quando você falou de pescar de rede, me veio muito na cabeça um cenário onde você tem duas grandes vertentes, o B2B e o B2C. É muito mais comum no B2C pescar de rede, porque o teu addressable market fit é maior, né? Teu mercado endereçável é maior. Faz sentido essa analogia para ti de diferença de B2B e B2C? B2B, lembrando para todo mundo, venda entre empresas, B2C, venda para consumidor final. E além disso, quais as principais diferenças desses dois universos, vamos dizer assim? Eu acho que a principal diferença entre esses dois universos são os tipos de empreendedor que exploram eles, né? Então, tem um estudo muito bacana do Startup Genome que mostra que tem 3 tipos de personas de founders, né? Tem aqueles times altamente técnicos, de developers, tem aqueles times 100% business, que vem de administração, MBA, consultoria, e tem os times mistos. Geralmente, os times de engenheiros, eles fazem software, fazem SaaS, PaaS, IaaS, D2D. Geralmente, as pessoas de negócios, elas fazem large enterprise e empresas de consumo. E, geralmente, as equipes mistas, elas acabam agregando em marketplaces, né? Mercado de 2 lados com essas 2 funções macros. Então, eu acho que esses mercados têm mais a ver com as personalidades do tipo de empreendedor que explora do que qualquer outra coisa. Os engenheiros tendem a ser mais produtizados, né? Porque tem essa cabeça mental, bottoms-up, de criar processo, de fazer as coisas, né, certinhas. Eu sou de negócios, né? Eu fiz administração, eu fiz MBA em finanças. Esse tipo de cabeça tende a pensar em coisas mais macros, top-down, menos bottoms-up, e aí essa maquinização ela é mais complexa, né? Eu acho que essa é a principal diferença. O que a gente tem tentado mostrar para os empreendedores que fazem marketplaces e consumo, falar, olha, tem aqui uma metodologia que vai te dar mais assertividade, vai ser mais eficiente, vai ser mais barato, se você só ficar caçando de rede. E tem exemplos incríveis que a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa última safra de Digital Native Vertical Brands, Bonobos, Warby Parker, Casper, esses caras todos cresceram com estratégias de CEPs, né? Ninguém abre um site vendendo para os Estados Unidos inteiro. O cara abre algo para vender para Manhattan, né? A estratégia do Facebook ela é muito brilhante. Talvez um dos momentos pivotais na história do Mark Zuckerberg foi o Sean Parker não deixar ele sair de Harvard, até ele conquistar 100% dos alunos de Harvard. Eu ia trazer justamente esse exemplo, assim, eu ia dizer, um dos maiores exemplos que a gente tem, ele foi justamente assim, né? É a brincadeirinha do War, né? Isso aí. Genial. E essa transição também, né, Rigonati, entre aquilo que funciona no B2B, o B2C aprender, e o que funciona no B2C, historicamente, o B2B aprender, ela é muito positiva, né? Então, assim, isso tem acontecido cada vez mais nesse universo aí que a gente está transitando, né? Total, e acho que a ideia do Expert Network é essa, né? É trazer o pessoal que conhece muito bem de consumo, que já fazia Product-Led Growth natural, trazer isso para quem está em Enterprise, e trazer a ciência do Enterprise para quem está fazendo consumo em marketplaces, né? Então, acho que é justamente isso. Um exemplo claro, eu acho, a gente tinha, no B2C é muito comum, e ainda é muito comum, que links patrocinados, por exemplo, seja fonte primária de originação de leads, né? E ela é uma fonte super perigosa, porque ela é uma fonte que paga com variação, né? Então, assim, que não tá na tua mão essa variação. Então, tu não sabe quanto é que vai ser teu custo de aquisição no final da brincadeira. E eu acho que as empresas de B2C estão começando a olhar para outras fontes como conteúdo, como
para que elas deixem de ficar dependentes do Facebook ou do Google, né? É isso aí. Acho que o caso que a gente viveu com a Salve é exatamente isso, né? Antes deles lançarem o produto, já tinha um manifesto, eles já tinham quase que 35 mil seguidores no Insta, conectados com o propósito da empresa, enquanto eles pesquisavam essa base para tentar descobrir qual que seria o primeiro produto, e quando lançaram já tinha uma relação, né, orgânica via Instagram com aquele público, né, e existem maneiras incríveis de você construir empresas de consumo sem você ter que ficar fazendo propaganda na televisão, mídia paga, né, para que de verdade a gente tenha eficiência e propriedade de crescimento. Perfeito, perfeito. E deixa eu entrar agora, aproveitando até acho que na entrevista que eu fiz no último, eu fui o primeiro até 2 vezes na tela do Facebook, aí, quero pedir música daqui a pouco. Aqui a gente está pedindo música, né, é verdade. É a nossa terceira, né? Mas aproveitando que você entrou a gente entrou nessa onda de, a mídia paga ela pode ser perigosa, por exemplo, isso é uma coisa de ficar atento. Que outras coisas para quem está começando a montar sua máquina de vendas ou quem está escalando, você viu e ao longo da tua jornada e diz assim, olha, isso são pontos de atenção muito sérios, aqui normalmente o empreendedor pode se perder, aqui normalmente eu vejo o pessoal derrapar na curva, o que essas red flags aí para a gente botar para o pessoal ficar atento e cuidar? Não, eu acho que nunca existe uma verdade absoluta, mas cuida por aqui, cuida por ali, porque eu já vi muita gente se ferrar. O que seriam esses pontos assim principais? Eu acho que talvez o principal ponto de atenção é não terceirizar. Né? O que é isso? O processo de descoberta, seja de cliente ou seja de canal de distribuição, ela pertence a Moisés. É Moisés que tem que subir o Monte de Sinai e mapear os 10 mandamentos. Não adianta você contratar uma consultoria e falar, cara, sobe lá para mim, mapeia e me diz o que eu tenho que fazer. As empresas de consultoria, as agências, elas são incríveis para ajudar a gente a executar em escala, né? Ou até para ajudar a gente a subir a montanha. Mas quem tem que subir a montanha é o empreendedor. Né? É ele que tem a visão, é ele que tem a ideia, é dele a inspiração. Depois dos 10 mandamentos mapeados, escritos, cara, aí contrata o que for para escalar. Eu concordo muito. Eu vejo muito empreendedor fugindo das vendas, né? Então, assim, cara, você pode montar uma estrutura para facilitar o teu momento de vendas, para entender qual o lead que está pronto ou não está, para te ajudar. Então, você pode montar essa estrutura, isso não tem problema. Agora, as primeiras vendas da empresa, eu também não... Eu acho que é um grande erro você não participar dos primeiros momentos de venda da empresa, porque ali é o teu contato com o mercado, ali que você vai ver se teu produto tem fit realmente, se a tua solução tem fit, você vai ter contato. Eu gosto muito, até hoje eu tive eu tô cada vez mais, até respondi isso também na última que a gente teve a entrevista, que participando pelo menos de uma venda por mês, de um atendimento por mês para cliente, para quê? Para que eu consiga manter que a empresa vai se transformando, consiga manter esse entendimento. Ah, legal, então foi para cá, então está acontecendo assim, para que eu consiga ver na prática. E eu acho que o início me permitiu muito conseguir, primeiro, me apaixonar pela empresa, que é super necessário, porque quando você pratica aquilo ali, isso é super necessário, entender meu mercado, conseguir passar para a minha equipe isso, e isso me ajudou muito, eu concordo plenamente. Eu acho que um outro erro que eu vejo muita gente cometer, eu não sei se você vai, acho que você vai concordar, porque você fala muito disso, empreendedor perdendo totalmente foco desde o início. Sim, querendo vender 2, 3 produtos no início, querendo vender para 10 mercados de saída. Então eu canso de conversar com um cara que fala assim, não, mas meu produto atende 20 mercados e não vendeu para nenhum ainda. Cara, então beleza, escolhe um desses 20, né? Escolhe um desses 20, começa por ele. Eu acho que isso vai facilitar, vai diminuir teu universo, né? Eu vejo isso como um grande erro que o pessoal comete, não sei se você concorda também. Eu concordo e acho que essas duas questões, né, a questão do foco e a questão do distanciamento de vendas, elas têm bases biológicas, né, neurológicas. A gente tem arrepio de vendedor, né? O ser humano não gosta de ser vendido, ser convencido. E muitas pessoas têm ideia de que vendas é um negócio maléfico, né? Você está tentando convencer alguém de alguma coisa que ela não quer. E não, quando a gente entenda que vendas
é engenharia, né? Eu estou, na verdade, tentando achar a melhor maneira possível da pessoa me descobrir e gostar do que estou fazendo, acho que muda um pouquinho a maneira como a gente olha. Segundo, o ser humano tem medo de rejeição, né? E vendas é o lugar onde você é mais rejeitado na vida. Porque se você vai falar com 100, só um vai te querer. Então isso é muito dolorido. A gente tem que respeitar essa dor humana do sofrimento da rejeição e passar por ela. E o foco também, né? O cérebro humano foi feito para sobreviver. Então a gente está tentando fazer um monte de coisa para não morrer. E é contra-intuitivo focar. Por quê? Porque se eu focar, a minha chance de morrer aumenta. Em compensação, se eu não foco, a minha chance de ser medíocre maximiza. Então, eu tenho que escolher o que eu quero. Eu quero um negocinho legalzinho, mais ou menos sobreviver, e aí não interessa foco. Ou eu quero de verdade construir uma coisa incrível. Aí eu tenho que focar, tenho que arriscar, né? Posso morrer, mas se eu acertar, eu tenho chance de realmente fazer um negócio incrível. Eu fiz na pré-venda do meu livro, eu fiz um grupo de WhatsApp para quem comprasse em pré-venda, deu muito certo, a gente, na semana, aí a gente vendeu pra caramba, saiu entre os mais vendidos e tal, e esse grupo de WhatsApp, uma das coisas que o pessoal debateu muito foi isso, porque um dos empreendedores me perguntou sobre a aquisição de outra empresa. Eu falei muito sobre musculatura, sobre o que a gente errou já aqui dentro, sobre algumas coisas que foram difíceis para a gente, sobre justamente nessa ideia de foco, né? E um dos outros empreendedores me trouxe, olha, mas, putz, eu tive a oportunidade de botar meus ovos, um em cada cesta. Eu falei, mas é justamente isso, depende do teu objetivo. Uma coisa é, você quer ter uma empresa de alto crescimento, que vai fazer um crescimento e chegar às maiores rapidamente, você tem que investir tudo num foco. Você quer subsistência? Você quer... Talvez você possa dividir teus ovos, mas aqui a gente está falando de alto crescimento. Então, assim, a gente está falando de empresas que precisam ter o foco, né? Eu uma vez tive uma mentoria com o Lema, e felicidade, ele falou de foco e risco. Ele falou, não existe alto crescimento sem foco e risco. Então, assim, acho que as duas coisas, o foco também é um risco, né? E, Gonati, obrigado, cara, foi muito legal. Eu queria que você deixasse palavras finais e onde é que o pessoal pode te encontrar mais conteúdo, onde é que o pessoal pode buscar um pouco mais dessa sabedoria aí? Eu primeiro queria agradecer o convite de estar aqui, você mais uma vez pela paciência de fazer esse papo. O legal é que acho que daqui a pouco você já vai poder fazer isso sozinho, eu já posso sair fora. A galera já sabe de cor e salteado o que eu vou falar, então estou ficando repetitivo. E o legal é que eu acho que essa disciplina tem muita informação, né, Theo? Tem no site da Exact, tem no site da Plural, da Nara, da Astela, os outros fundos de Venture Capital, né? Então, não falta informação de qualidade para empreendedores. Os melhores empreendedores blogam, você bloga, né? Os caras mais legais estão no Medium. Então, eu acho que não tem desculpa hoje para quem quer empreender, quem quer aprender a empreender, achar informação, está largamente disponível, e quem quiser ajuda, de novo, pode ir no nosso site, pode ir no nosso Medium, pode ir no nosso Playbook, o nosso podcast, tem muita coisa boa lá também para beber e aprender e compartilhar com a gente. Eu sou consumidor assíduo do podcast, acho um dos melhores. Parece que ele tem 10 minutos de tão legal que ele fica. Eu realmente gosto bastante. E quem quiser me encontrar, LinkedIn, Instagram, fica à vontade, tenho postado bastante coisa, lancei um livro agora e vou estar dando uma palestra ainda no evento sobre o livro, contando um pouco dessa jornada de construção da Exact e um pouco dos desafios que a gente viveu. Rigonati, super obrigado, foi muito legal. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu acho que aqui foi quase um playbookzinho de como botar a máquina para rodar e pontos que você tem que ficar atento, pontos que podem te ajudar nesse desafio. Espero que todo mundo faça bons negócios e tenha um ótimo proveito do evento, tá? Tomara que dê um ROI, porque aqui você está investindo tempo, então tomara que esse tempo investido dê retorno financeiro, e eu acho que essa palestra, se olhar com carinho, tem bastante coisa aí que dá para transformar e trazer retorno, tá certo? Obrigado, gente, valeu, obrigado pelo convite, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Valeu, tchau, tchau!